Em algum momento da existência, muito antes das civilizações erguerem templos e dos homens esculpirem deuses em pedra, havia apenas o silêncio. Um silêncio que ecoava no vazio primordial, onde nem o tempo ousava caminhar. Foi nesse abismo infinito que surgiram os primeiros sussurros do divino. Entidades que não nasceram, simplesmente despertaram. Seres tão antigos quanto a própria ideia de existência, moldados pelo caos, pela ordem, pela luz e pelas trevas. Mas mesmo entre os deuses, não havia paz. Porque onde há poder, há disputa. Onde há criação, há destruição. E onde há tronos celestiais, há guerras por reinos, orgulho e eternidade. Este é um mergulho nas batalhas que estremeceram os céus, nas guerras onde os próprios deuses empunharam armas contra outros deuses. Prepare-se para caminhar por entre relâmpagos e labaredas, por oceanos cósmicos e desertos místicos. Você está prestes a testemunhar o impossível, quando os deuses se enfrentaram e o universo ficou em silêncio para assistir. A titanomaquia, a rebelião dos céus, mitologia grega. No início da era dos deuses gregos, reinava Cronos, o senhor do tempo. Ele era o mais jovem dos titãs, filhos de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Ao destronar seu pai com uma foice de adamante, Cronos assumiu o trono celestial. Mas o reinado dos titãs não seria eterno. Cronos temia uma profecia de que seria destronado por um de seus próprios filhos. Por isso, a cada nascimento de Reia, sua esposa, ele engolia os filhos ainda bebês. Poseidon, Hades, Hera, Héstia, Deméter. Mas o sexto filho escapou desse destino. Seu nome era Zeus. Reia, tomada pelo desespero, escondeu o recém-nascido em uma caverna no Monte Ida, em Creta. Enquanto isso, entregou a Cronos uma pedra envolta em panos, que ele engoliu sem notar o engano. Zeus cresceu em segredo, nutrido com mel, protegido por ninfas e treinado para a batalha. Quando chegou a hora, o jovem deus confrontou o pai. Com a ajuda de Metis, deu-lhe uma poção que o fez vomitar seus irmãos, agora adultos e furiosos. Unidos sob o comando de Zeus, os deuses desafiariam os titãs numa guerra que abalaria o próprio firmamento. Foi assim que começou a titanomaquia. Durante 10 anos, os céus rugiram com o som do conflito. Raios, terremotos, tsunamis. Os titãs comandavam as forças elementares mais antigas do cosmos, mas os jovens deuses eram impetuosos e tinham aliados formidáveis. Zeus libertou os ciclopes do Tártaro e, como gratidão, eles lhe deram o trovão. Poseidon recebeu o tridente que dominava os mares. Hades, um elmo de invisibilidade que o tornava uma sombra mortal nas batalhas. Do Monte Olimpo, os novos deuses lançavam relâmpagos e desafiavam os titãs que governavam do Monte Otris. O mundo inteiro era um campo de guerra. Montanhas desmoronavam, estrelas caíam do céu e a própria terra chorava em rachaduras. Ao final da guerra, Zeus triunfou. Os titãs foram aprisionados no Tártaro, atrás de portões de bronze eternos, guardados pelos hecatônquiros. O poder havia mudado de mãos. O Olimpo estava forjado, e a era dos titãs terminava em ruínas. Mas essa era apenas a primeira guerra entre deuses. Ragnarök, o fim dos deuses, mitologia nórdica. Enquanto o Olimpo triunfava sobre os titãs no sul da Europa, ao norte, os ventos gelados sussurravam outra história. Um destino já escrito que nem os deuses poderiam evitar. Na mitologia nórdica, não há tronos eternos, nem imortalidade perpétua. Há apenas a certeza do fim, o Ragnarök, o dia em que até os deuses devem morrer. Odin, o pai de todos, sabia disso. Seu olho sacrificado em Mimir lhe dera sabedoria suficiente para entender que não lutava para vencer, mas para resistir. Ao lado dos deuses de Asgard, ele se preparava para o confronto inevitável contra forças que surgiriam do caos, gigantes de gelo, monstros primordiais e traições divinas. O céu se abriria em dois, as estrelas cairiam como cinzas, e os ventos do Fimbulvetr,
o grande inverno, soprariam por 3 anos sem verão. A humanidade sucumbiria à fome, guerras e trevas. E então, o lobo gigante Fenrir quebraria suas correntes. Jormungandr, a serpente que cercava o mundo, emergiria das profundezas. Loki, o traidor, lideraria um exército de mortos. E Surtur, o gigante de fogo de Muspelheim, marcharia com sua espada flamejante para incendiar os 9 mundos. Os deuses então marchariam para a batalha final no campo de Vigrídia. Odin enfrentaria Fenrir e seria devorado. Thor mataria Jormungandr, mas daria apenas 9 passos antes de sucumbir ao veneno da serpente. Frey cairia perante Surtur, sem sua espada mágica. Tyr enfrentaria Garm, o cão do submundo. Ambos morreriam ferindo-se mutuamente. O céu ruiria, o mundo mergulharia nas chamas. Tudo terminaria em silêncio. Mas não seria o fim eterno. Dos escombros, 2 humanos se esconderiam em Yggdrasil, a árvore do mundo. Um novo sol surgiria. E Balder, o deus da luz, retornaria. Uma nova era despontaria. O Ragnarok não era apenas destruição, era ciclo. Um lembrete sombrio e belo de que até os deuses devem morrer, para que o novo possa nascer. Devas versus Asuras, a guerra cósmica, mitologia hindu. No coração da mitologia hindu, não existe uma guerra que termina, mas sim uma guerra que retorna, em ciclos eternos, como a respiração do universo. De um lado, os Devas, divindades da luz, da ordem, da harmonia cósmica. Do outro, os Asuras, entidades poderosas, ambiciosas, ligadas ao ego, à escuridão e ao desequilíbrio. Ambos nasceram da mesma fonte, o oceano primordial de leite, o Kshira Sagara. Ambos beberam do mesmo néctar da criação. Mas como irmãos que se apartam, suas naturezas os colocaram em lados opostos do Dharma, o princípio universal da ordem. Entre as incontáveis batalhas travadas, uma se destaca pela profundidade e simbolismo. A agitação do oceano de leite, Samudra Manthan. Os Devas, enfraquecidos após uma derrota, buscavam recuperar seu poder. Vishnu, o preservador do cosmos, propôs uma solução: agitar o oceano primordial para obter o Amrita, o néctar da imortalidade. Mas para tal façanha, seria necessário unir forças com seus inimigos, os próprios Asuras. Assim, Montanha Mandara serviu de bastão de agitação, e a serpente Vasuki, enrolada ao redor dela, tornou-se a corda cósmica. Devas puxavam de um lado, Asuras do outro. Durante milênios o oceano foi revolvido. Serpentes, tesouros, venenos e deuses emergiram, até que, finalmente, o Amrita surgiu em uma jarra divina. Mas os Asuras tentaram roubar o néctar. Vishnu, assumindo a forma da bela Mohini, os enganou com graça e sabedoria, distribuindo o Amrita apenas aos Devas. A traição despertou a fúria dos Asuras, e as batalhas recomeçaram, com novos nomes, novas encarnações. Mas o mesmo ciclo. Deuses e demônios renascendo, se enfrentando, se transcendendo. Em algumas eras, os Asuras vencem. Em outras, os Devas triunfam. Mas nenhuma vitória é definitiva. Na filosofia hindu, essa guerra reflete o que se passa dentro de cada ser. O conflito entre luz e escuridão não acontece apenas nos céus. Ele vibra no coração de cada homem, mulher e criatura viva. E a verdadeira batalha é por equilíbrio. Horus vs Set. A guerra pelo trono do Egito, mitologia egípcia. No coração da terra dos faraós, sob o olhar atento das pirâmides e do sol escaldante, travou-se uma guerra que não foi apenas pelo poder, mas pelo próprio sentido de justiça e equilíbrio no universo. A história começa com Osíris, o rei divino, senhor do Nilo e da civilização. Seu reinado era justo, próspero, amado por deuses imortais. Mas Osíris tinha um irmão, Sete, o deus do deserto, da tempestade e do caos. Tomado por inveja e desejo, Sete tramou contra seu irmão.
Construiu um sarcófago magnífico, feito sob medida para Osíris, e em um banquete traiçoeiro, o prendeu e selou o caixão, lançando-o ao Nilo. Depois, o desmembrou em pedaços e espalhou-os por todo o Egito. Ísis, esposa de Osíris, com coragem divina, reuniu cada fragmento do corpo de seu amado e, com o auxílio de feitiços e dos deuses, o ressuscitou por tempo suficiente para conceber seu filho, Horus, o herdeiro da luz. Horus cresceu em segredo, protegido por sua mãe, até estar pronto para vingar o pai e reivindicar o trono do Egito. E então começou a guerra. Por 80 anos, Horus e Sete travaram batalhas épicas. Duelos físicos, mágicos, julgamentos perante os deuses e embates de estratégia se sucederam. Em uma versão, os dois se transformam em hipopótamos gigantes e lutam no rio. Em outra, Sete arranca os olhos de Horus, mas Ísis os cura. Em uma das mais simbólicas histórias, Horus enfrenta Sete em tribunal, onde os deuses, liderados por Ra, julgam quem deve governar. Sete argumenta com astúcia, manipula, mente. Horus, embora jovem, carrega a retidão e a herança de Osíris. Depois de muitas disputas e provações, os deuses reconhecem Horus como legítimo rei. Sete é derrotado, mas não destruído, pois o Egito precisa de equilíbrio, até mesmo com o caos. A vitória de Horus marca o retorno da ordem sobre a desordem, do Ma'at sobre o Isfet, conceitos egípcios que representam, respectivamente, a harmonia e o caos. Assim, Horus sobe ao trono. Osíris desce ao mundo dos mortos e se torna o juiz das almas. E o ciclo da realeza divina se estabelece no Egito. Todo faraó, ao reinar, seria considerado a manifestação viva de Horus e, ao morrer, tornar-se-ia Osíris. Uma guerra que moldou o próprio conceito de poder e espiritualidade de uma civilização milenar. Quando os panteões colidem, o conflito imaginário dos deuses. Feche os olhos por um instante. Imagine um plano além do tempo e do espaço. Um campo cósmico onde todos os deuses de todas as mitologias são chamados. Ali, na vastidão onde o Olimpo encontra o Valhalla, onde o Monte Meru toca as areias do Egito, os panteões se encaram. Não é mais uma guerra apenas por território ou vingança, mas um choque de ideologias, símbolos, arquétipos. Zeus, o trovão em mãos, observa Odin, que carrega a lança, Gungnir, e a sabedoria dos 9 mundos. Ambos são pais dos deuses. Ambos têm reinos para preservar. Mas enquanto Zeus age com impulsos de justiça e orgulho, Odin é calculista, movido pela busca de conhecimento, mesmo à custa de sacrifícios. Thor se adianta, Mjolnir em punho, buscando seu igual. Eis que surge Indra, senhor dos Devas, deus da tempestade, com seu Vajra reluzente. Trovão contra trovão, força bruta contra o raio da mente. De um lado, Jormungandr, a serpente do caos nórdico, se ergue do mar. De outro, Apophis, a serpente egípcia que ameaça a barca solar de Ra. 2 símbolos do eterno retorno do caos, encarando-se no abismo. Horus, com seu olho restaurado, mira Shiva, o destruidor e transformador. Não há ira entre eles, apenas compreensão, pois ambos sabem que para que algo viva, algo deve morrer. Transformação é a verdadeira guerra. Afrodite se encontra com Parvati, não para lutar, mas para relembrar ao campo de batalha que o amor, a união e a beleza também são forças cósmicas. Elas não levantam espadas, mas transformam impérios. E nas sombras, observando tudo, está Loki, o astuto, o caos disfarçado, e Sete, rindo entre véus de areia. Eles não precisam vencer. Basta que tudo desmorone. Neste campo onde os deuses colidem, não há um vencedor, porque o conflito não é real. Ele é reflexo de algo mais profundo. Os medos, os sonhos, os desejos e as contradições humanas. Essa guerra é um espelho da alma humana. Cada deus, cada batalha, representa o eterno embate entre nossas luzes e sombras, entre o desejo de ordem e o fascínio pelo caos.
entre a busca pela verdade e a tentação da destruição. E assim, neste cruzamento de mitos e símbolos, encerramos a guerra que nunca começou, porque ela sempre existiu dentro de nós. No bloco final, faremos uma reflexão profunda. O que essas guerras entre deuses nos revelam sobre quem somos, sobre o mundo que construímos e sobre as histórias que insistimos em contar. Reflexão final. O espelho dos deuses. No fim das contas, o que resta de uma guerra entre deuses? Não há escombros, não há cadáveres, não há tronos vazios. O que resta é silêncio. E neste silêncio, somos obrigados a olhar para dentro. Porque talvez, apenas talvez, os deuses nunca tenham realmente guerreado entre si. Talvez a guerra sempre tenha sido nossa. Os panteões são reflexos das civilizações que os criaram. Cada conflito entre divindades fala de nossos próprios dilemas. O eterno embate entre razão e emoção, entre criação e destruição, entre ordem e caos. O pai que desafia o filho, o irmão que trai o irmão, a deusa que chora por amor, o Deus que morre pela verdade. Tudo isso somos nós. Em Zeus projetamos a autoridade, em Shiva o ciclo da existência, em Odin o fardo do saber, em Hades e Yama o medo da morte, em Ishtar e Afrodite o fascínio pela beleza e pela guerra, em Anubis e Hel o mistério do além, em Loki o caos interior que sussurra em nossos pensamentos mais obscuros. A Guerra dos Deuses é uma metáfora viva. Não é um relato de uma batalha celestial, mas um mapa mitológico da alma humana. Uma forma que encontramos, ao longo dos séculos, de dar nome às forças invisíveis que moldam nossas decisões, nossos conflitos, nossas civilizações. Nós vestimos os deuses com armaduras e poderes, mas eles sempre habitaram o mesmo lugar, o imaginário coletivo, o inconsciente, o coração da humanidade. E ao revisitarmos essas histórias, ao narrarmos suas guerras, suas alianças, seus amores e tragédias, não estamos apenas aprendendo sobre mitologia, estamos aprendendo sobre nós mesmos, sobre o que valorizamos, sobre o que tememos, sobre o que estamos dispostos a defender ou destruir. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, sente que há algo de profundo nas histórias antigas, algo que ainda pulsa, que ainda nos chama. Os mitos não morreram, eles vivem em cada dúvida, em cada sonho, em cada escolha que fazemos. Se você acredita que a mitologia não é apenas passado, mas um espelho que revela quem somos, então este canal é seu templo. Inscreva-se em Entre Deuses e Homens e continue essa jornada por mundos esquecidos, deuses esquecidos e verdades eternas. Deixe seu comentário. Me diga, qual deus você levaria para a batalha? Ou qual batalha você trava dentro de si? Porque aqui, as histórias nunca terminam. Elas apenas renascem. Até o próximo vídeo, Viajante dos Mitos.